irmãos, estamos aqui no nome de Jesus. Não valeria a pena eu estar aqui hoje de outra vez, sem ser no nome de Jesus. Nós vamos orar agora pela igreja do Senhor em toda a terra. Irmãos que estão sofrendo mais do que nós. E nós, sendo membrados do mesmo tronco que é a cabeça, que é Jesus, sentimos as dores deles. E eles sentem a dor nossa. Como eu ficaria feliz se eu soubesse que os irmãos lá, por exemplo, de um paizinho que é pouco falado, que fala a nossa língua também, Timor-Leste, que fica na Ásia, lá nos confins, uma ilha que foi portuguesa por muito tempo, sob domínio português, hoje é um país, e tem muitos crentes lá, e houve muita guerra lá. Muitas vezes os irmãos estavam reunidos nos cultos e a polícia local chegava e destruía eles com a igreja e tudo junto. Botava fogo na igreja com crente e criança, tudo junto, todo grande criança, queimava tudo. Os irmãos de Timor-Leste, vamos orar por eles hoje, irmãos. Vamos orar pelos irmãos de todas as ilhas, de todas as montanhas, da Índia, da China, os irmãos chineses. Hoje alguém me falou ainda, que está lendo o livro O Homem do Céu, né? Eu também li o Homem do Céu. Eu ganhei de alguém aquele livro, acho que foi a Maneusa que me deu o livro, O Homem do Céu. O chinês aí dos anos 80. Irmãos, nós temos aqui muito folgado demais. Eu não vou orar para vir tribulação não, mas é capaz de vir, irmão. Tribulação de verdade. Que o comes e bebe deve ficar para segundo plano. Tudo ficar para lá. As nossas festinhas e coisas tantas vão ficar para lá. E nós vamos correr para a casa de Deus. Vamos orar, irmãos. Não só por Timor-Leste, mas por todos os irmãos de toda a terra. Depois vem a mensagem, depois vem a palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Te desliga da terra para orar, irmãos. Te desliga das coisas terrenas, por favor, para orar. Você vai falar com o soberano agora. Você vai entrar no santuário agora. Você vai entrar diante do trono agora. Aonde está o Todo-Poderoso? Aonde está o ouvidor dele, que é o Senhor Jesus? Bendito é o teu nome, Jesus. Querido e eterno Pai, nós te agradecemos, Deus, pela nossa pátria, pela igreja que está nessa nação, e também pelas igrejas, Pai, pelo povo, pelas que se congregam em terras estranhas a nós, distantes daqui, onde eles têm sofrido, meu Deus, perseguições. Os séculos passam e eles não deixam de sofrer, mas a tua igreja continua crescendo, a tua igreja continua se desenvolvendo, a tua igreja continua produzindo fruto lá nessas terras. Oh, querido Deus, pelos nossos irmãos do Timor-Leste, da China, da Índia, sim, Pai, da Mongólia, oh Deus, da Rússia, Pai querido, nos países pobres da África, nos países ricos da Ásia, na Europa, nas Américas, Pai querido, pelo amor do teu nome, nas ilhas mais distantes e mais remotas, Pai, aleluia. Visita teus filhos agora, aleluia. Visita teus filhos agora, aleluia, aleluia. Seja lá que hora for agora deles lá, Pai, o horário, o local. Sim, Pai, mas tu estás acordado, aleluia. Estás ouvindo o nosso clamor. Pai divino, nós te agradecemos em nome de Jesus. Abra a Bíblia. E vamos para Isaías capítulo 1. Vamos falar da palavra bendita do Senhor. Que a boca do Senhor esteja aberta, irmãos, através da nossa, e o nosso coração delatado, para ouvir tudo que Deus tem para falar com todos nós na noite deste dia. Acabamos de orar pelas igrejas em toda a terra. É uma necessidade, irmãos, de nós orar pelos nossos irmãos
que estão em toda a terra. Isaías capítulo 1, versículo de número 1, 2 e 3. Vamos ler a bendita palavra. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Osias, de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Capítulo 1 ainda, versículo de número 18, diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o disse. Para frente um pouquinho no capítulo 6. Vamos lendo a palavra do Senhor. Ela é a boca de Deus, irmãos, falando conosco. Bendito é o nome do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurecendo-lhe, ou seja, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ela a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, ficam sem moradores, e a terra seja de todo desolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar
a 10ª parte tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Meu Deus, pode sentar, queridos irmãos. Completei o capítulo 6 porque acho muito interessante, irmãos, a forma com que sempre os homens, não é um interessante de tristeza, de angústia, de aflição, de saber que os homens sempre tiveram um coração muito duro e contrário à palavra do Altíssimo. Ainda que Deus sempre se preocupou, teve sempre uma preocupação e um grande amor para com todos os homens em todos os dias da terra, mas eles sempre fecharam o ouvido, fecharam os olhos. Vejam, quanto mais se pregava, quanto mais se anunciava, quanto mais se dizia, quanto mais se chamava, mais o coração do povo se endurecia. Quanto mais se chama, quanto mais se diz, quanto mais se fala, mais o coração do povo se inflama e se rebeldia. A rebeldia faz parte do coração do homem, parece que constantemente. Se não for a misericórdia de Deus, irmãos, nenhum profeta mais vai profetizar sobre a terra. Se não for o amor de Deus derramado no coração dos homens de Deus e das mulheres de Deus, nesses dias em que nós estamos vivendo, ninguém vai mais falar nada sobre o amor de Deus, porque são poucos os que dão crédito. Isaías, o profeta Isaías, tem uma longa história e tem também as profecias dele, são as mais preciosas que nós podemos encontrar na Bíblia acerca do Evangelho de Cristo, acerca do amor de Cristo. É o profeta evangélico, já anunciando antecipadamente as coisas que hoje nós estamos vivendo, as coisas que a igreja sempre viveu. O pilar principal da igreja foi a mensagem central de Isaías, que foi o nascimento de Jesus, a vinda do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus, o porquê veio o Senhor Jesus. Ele é o pregador da salvação e o pregador do juízo, o profeta Isaías. Quando ele começou, irmãos, diz de quem ele é filho de Amós, e ele vivia em Jerusalém, sempre viveu em Jerusalém. Ele era parente do rei, chegado ao rei no ano em que morreu o rei Uzias. Foi ali que ele, no ano que morreu o rei Uzias, ele passou a entender. Ele deixou, irmãos, de pensar que ele era um profeta para profetizar para rei, para profetizar e ser apoiado no rei e apoiado pelo rei. É muito fácil profetizar quando você tem esses apoios, quando você tem alguém que sempre aplaude você, que sempre está dizendo que você é um homem de Deus, que você é precioso, que você é isso, é aquilo. Mas chega um momento, irmãos, que o profeta se sente desprezado, o profeta se sente solitário, o profeta se sente sozinho, e é nesses momentos que Deus começa a revelar as mais preciosas palavras que o homem e a mulher nesta terra precisam ouvir. É quando o homem de Deus se sente só. Isaías profetizou e pedindo para que o povo, toda a terra, ouvisse a palavra do Senhor. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles estão revoltados contra mim. Essas coisas, irmãos, de crentes revoltados contra Deus, não é de agora. E não é uma revolta aparente muitas vezes, não é uma revolta de você dizer ele está rebelde contra Deus, mas é uma revolta, irmãos, contra um princípio, contra um ensino básico e fundamental para a nossa vida, que nós nos revoltamos com ele, que são coisas simples para serem obedecidas, a partir do momento que o homem
passa realmente a ter os ouvidos afinados, os olhos lavados com colírio celestial, que ele passa a ver a necessidade que nós temos de ser servos e servas de Deus, legitimamente servos e servas de Deus. Enquanto nós não tivermos nossos sentidos espirituais, irmãos, afinados com Deus, nós não temos como vencer. Nós vamos perder todas as batalhas. Ele fala e você faz que não ouve. Ele chama e você faz que não ouviu nada. O povo se tornou rebelde. E é para ouvir, ó terra, ouvir, ó céus. Ouça a palavra. Dá crédito à palavra. João, quando escreveu e teve a revelação, hoje de manhã nós estudamos isso linda, aqui, quando ele teve a revelação de Deus, irmãos, era porque Deus achou necessário mandar que João tivesse aquela oportunidade, já muito velho. Pedro, Tiago, Paulo, outros apóstolos já tinham sido mortos, já tinham ido embora. João ficou velhinho, muito velhinho, perto dos 100 anos, e Deus estava vendo, o Senhor Jesus estava vendo a sua amada igreja indo à decadência. As heresias já estavam entrando, a decadência espiritual estava fazendo parte, as divisões, as guerras já estavam acontecendo, e o Senhor Jesus achou por bem se revelar a João daquela forma no Apocalipse, para mostrar quem realmente era ele, porque parece-me que até então os homens não tinham entendido quem era Jesus e o que significava realmente para a humanidade o nome precioso de Jesus e o seu sacrifício. Estava caindo no esquecimento. João foi o privilegiado. Jesus, quando falou, o anjo do Senhor, quando falou para João, não disse: escreve, João. Ele disse: bem-aventurado é aquele que ouvir, aquele que ler, ouvir e guardar as palavras deste livro. Escreve, João, porque bem-aventurado será aquele que ler, aquele que ouvir e aquele que guardar a palavra da profecia deste livro. E a igreja está viva, irmãos, até os dias de hoje, passando todos esses séculos, lutas e aflições, tribulações, guerras, perseguições, doutrinas malignas vindo de todos os lados, profetas falsos de todos os lados aparecem todos os dias, novidades aparecem todos os dias, mas a mensagem central do Evangelho continua firme, porque o Senhor revelou e alguém guardou no coração, alguém continua lendo essa mensagem, alguém continua ouvindo essa mensagem e guardando no coração essa mensagem. Por isso, irmãos, a igreja se conserva viva. E ela será, irmãos, para eternamente viva, como disse já o pastor Laércio essa noite, para sempre vivos. Mas para nós alcançar, irmãos, esse privilégio, esta oferta de Deus, nós precisamos ficar firmes até o fim da nossa jornada. O profeta diz nos seus primeiros versículos do capítulo 1: o boi conhece o seu dono, conhece a voz do seu dono, conhece a estrebaria, conhece o lugar aonde ele vai comer. Ele sabe, um não vai no lugar do outro, um outro chama, ele não vem. Mas um boi, irmãos, não é a ovelha que ele está falando aqui, que é um animal mais educado, mais simples, mais humilde, mas um boi, um burro, diz o Isaías também, um burro conhece, mas o meu povo faz que não conhece. É vergonha para nós, meu irmão. É vergonha. Me envergonho. O boi conhecer e eu não. O burro conhecer e eu não. As aves, já Isaías ia lá também, ia nas aves do céu, sabe o tempo da sua arribação, e numerava espécies de aves diferentes, que conhece o tempo, e o meu povo não sabe discernir as coisas. Nós vivemos nesse tempo, irmãos, de confusão. Por que isso, meus irmãos? Por que isso? Estou envergonhado nessa noite,
porque a palavra de Deus fala e eu ouço a voz do Senhor. O boi ouve a minha voz, a voz do seu dono, conhece o seu coxo aonde comer, ele não muda de lugar. Mas o meu povo não me dá crédito, o meu povo não para me ouvir, o meu povo anda atrás de profetas falsos, o meu povo anda atrás de coisas vãs. Viu que o irmão Pedro, o diácono Pedro falou agora no testemunho dele? 2 caixinhas, a caixinha do propósito e a caixinha do que, irmão Pedro? Do pedido. 2 caixinhas, a caixinha do propósito e a caixinha do pedido. A caixinha do pedido está cheia, está esbordando. Peço, Senhor, eu quero, Senhor, um dia abençoado para mim. Eu quero, Senhor, uma casa nova. Eu quero um carro novo. Eu quero uma bicicleta nova. A bicicleta nem se pede mais, agora é carro. Eu quero isso, eu quero aquilo. A caixa do pedido está sobrando, mas o propósito foi feito. A caixinha está vazia. Meu Deus, irmãos, que verdade. A caixinha está vazia, faz voto e não paga, promete e não vai, assume e não tem responsabilidade com o que assume. É uma vergonha, meu irmão. Assumem e não tem responsabilidade com o que assumem. Vergonha. O boi conhece o seu dono. Briga com Isaías, vai brigar com Deus, vai discutir com ele. Eu não, eu vou baixar minha cabeça e Deus tem misericórdia de mim. E sabe, irmãos, que Isaías estava inserido nessa listagem aqui, meu irmão? Ele estava inserido nisso aqui. Ele estava olhando muito para os outros e dizendo: ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. No mesmo capítulo 1, ele falou uma palavra que chama atenção: ainda que os vossos pecados sejam como escarlates, né? Ainda dizem: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a lã, ou como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes, se tu quiser, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor disse. O profeta Isaías, Deus usando ele desse jeito, meu irmão. Não sei quanto tempo levou desse capítulo 1 até o capítulo 6, esse tempo de Isaías nessa situação, eu não sei, mas foi um bom tempo. Ele profetizou, irmãos. Claro que era o primeiro rei que fez parte do ministério no tempo de Isaías, o rei Uzias. Ele profetizou até o rei Ezequias, me parece que foi o Ezequias, foi o último. Mas ele já fazia algum tempo, ele tinha experiência, ele conhecia. Ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, e profecias profundas nesses capítulos 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 e 5. Muito profundas se você ler. Aqui ele diz: vinde, pois, e arrazoemos. O Senhor falando através da boca dele: vem conversar comigo, vem falar comigo, vem falar comigo. Olha o que Deus faz, irmãos. Vem arguir-me, vem interagir comigo, vem conversar comigo. Eu quero conversar contigo. Ainda que os teus pecados sejam assim, sejam negros, sejam vermelhos, sejam tudo, eu os tornarei branco como a neve, eu os tornarei branco como a branca lã. Mas vem conversar comigo. Olha o amor de Deus, irmãos, que enche toda a terra. Vem conversar comigo. Qual é o teu problema? Não quero conversar contigo. Não quero, porque eu sei, como diz lá o Jonas, eu não quero conversa contigo, porque eu sei quem tu és. Tu tira da onde não tens, tu cobra de quem não te deve. Meu Deus, eu não vou para lá não, eu vou fugir. Irmãos, quantos crentes fujão que nós temos nesses dias, irmãos. Por que você foge da tua responsabilidade? Por que você foge daquilo que Deus exige de você? Vem falar com Ele, vai falar com Ele. Aonde eu posso conversar com Ele? Em qualquer lugar, irmãos. Eu paro e digo: Deus, na hora, se eu estiver em comunhão com Ele, Ele diz: filho, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para conversar contigo.
Às vezes olhando para a própria natureza, olhando para aquilo que o homem criou de tão belo, o belíssimo da cidade, os grandes navios, tudo isso que nós temos por aqui para olhar, os grandes aviões voando sobre nós, tudo isso, irmãos, a fartura, uma mesa repleta de alimento, nosso guarda-roupa cheio de roupa, nosso bom carro, nossa boa casa, tudo nós temos. Será que nós não vimos a glória de Deus em nada disso, irmãos? Se outros veem a glória de Deus na miséria, na fome, na perseguição, na dor, na enfermidade, ali ele vê a glória de Deus, e nós não vimos a glória de Deus na bonança. Irmãos, nós estamos pecando. Ai de nós! Ai de nós! A caixa de pedidos está cheia, mas a caixa de propósito está vazia. Bendito seja o nome do Senhor. Ouçam a palavra de Deus, irmãos. Ouçam a palavra de Deus. Que nós não estamos aqui, irmãos, fazendo outra coisa a não ser aquilo que Deus quer que a gente faça. Não é muito fácil, não, mas Deus continua falando. Você cansa, depois de tantos anos, depois de tanta gente, de tanto pedido, depois de tantas coisas que acontecem, você só não desiste, porque não quer que o meu pedido saia da caixa de pedido, mas também que o meu propósito não saia da caixa de propósito, que ela fique lá dentro da caixa do propósito. Está aqui o meu propósito, Senhor, de lutar legitimamente até o fim. Lute até o fim, meu irmão. Nós cantamos hinos belos e tem tantas promessas lindas nos hinos, mas se nós não for fiel, irmãos, até a morte, nós não vamos ganhar nada. Se expressa muito: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas assim, se tu não for fiel até a morte, a espada de Deus vai te devorar. Está aqui escrito, não sou eu que estou dizendo. Vinde e ergui-me, vem falar comigo. Se você aceitar, se você comer o pão que eu te der, se você tomar o remédio que eu estou te receitando, você vai ser curado, você vai ser abençoado. Se quiserdes e me deres ouvido, comereis o melhor desta terra. Mas se me recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor disse. E assim prosseguia Isaías, manquejando, mancando, entre dois pensamentos. Com certeza ele via Uzias numa situação difícil, apoio, vai morrer, e morreu. No ano em que morreu o rei Uzias, aí ele ficou desprovido da proteção terrena. Ali sentiu, a história diz que ele era primo do rei Uzias, era chegado, um parente muito chegado. Ele tinha, além de ser parente, era o rei de Judá, quer dizer, o rei Uzias. No dia em que morreu, no ano em que morreu o rei Uzias, no ano, não foi no dia, no ano em que morreu o rei Uzias, eu não sei quantos gemidos esse homem deu, depois que o rei Uzias morreu, eu não sei, quantas vezes disse: Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou fugir, eu vou deixar de ser profeta, não quero mais ser profeta, mas Deus precisava dele, irmãos. Sabe por que ainda você está aqui? Sabe por que eu estou aqui ainda? Você sabe? Você sabe por que você está aqui? Você sabe? Sabe, né? Eu sei. Porque Deus precisa de mim. Deus precisa de você. Senão eu já tinha sido devorado. Senão eu já tinha me ido. E eu me lembro do dia que era para mim ir embora. Vai para 10 anos. Mas naquela manhã, quando o médico me deu alta, depois daquela cirurgia que o médico errou e quase me matou, operando de hérnias, o Senhor me revelou a palavra, eu deitado, depois de quase um mês sem colocar a minha roupa, eu já arrumadinho, pronto, deitado de barriga para cima, esperando. O Senhor disse: eu quero falar contigo antes de tu sair daqui. Tu entendes a parábola do trabalhador da hora undécima? Eu falei: Senhor, não entendo muito bem, mas lê e tu entende. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler lá,
e disse: Senhor, eu acabei de entender a parábola do servo da hora undécima. E ele disse para mim: pois é, aquele servo voltou a trabalhar no dia seguinte, e você, a partir de agora, é o meu servo do dia seguinte. Volta a trabalhar. E já vai fazer 10 anos, irmãos, que eu estou aqui. Não arredei o pé, bendito é o nome do Senhor. Que vergonha seria, irmãos, para a igreja do Senhor chegar aqui e dizer: mas nem o pastor não vem, mas nem o pastor não vem porque está frio, mas nem o pastor não vem porque é sexta-feira, nem o pastor não vem porque é quarta-feira, nem o pastor não vem porque é domingo. Vergonha. O dia que isso acontecer, irmãos, não vale mais a pena você ser chamado de irmão. Não me chame mais de irmão, não me chame mais de pastor, porque o pastor tem que estar na frente, ele que tem que estar lá no lugar onde o Senhor o colocou, a não ser que ele esteja muito enfermo, doente, ou fazendo trabalho em outro lugar, mas ele deve estar ali, servindo ao Senhor. Você que tem um compromisso na casa de Deus, seja responsável. Assuma isso que Deus te deu. Não seja um covarde, não seja um covarde, mas assuma isso que Deus te deu, e Deus vai te dar vitória. Aleluia. É dura a palavra, irmãos, mas é necessário para acordar alguém. Tem que gritar, tem que dizer: vinde, argui, fala comigo. Vem conversar comigo. Crentes que se tornam religiosos, crentes que vêm na igreja somente para vir, para marcar ponto. Não adianta nada, meu irmão. Nós viemos aqui para louvar e exaltar o Senhor. Ele está aqui nesse lugar, você sabia? Ele está aqui para abençoar você, Ele está aqui para curar você, Ele está aqui para animar você. Mas é a palavra dele, é essa aqui, ó, é o pão do céu. Isaías, irmãos, naquele ano em que morreu Uzias, o desânimo, a angústia dele, Deus viu do céu. Tu está te batendo agora? Tu está te batendo agora? Tu dava mais atenção para Uzias do que para mim? Tu ia mais rápido lá nele do que quando eu te chamava? Tu fazia mais rápido as coisas para ele do que quando eu te mandava? Agora tu está sentindo a falta dele? E ele viu a glória de Deus. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Eu vou te mostrar, Isaías, o que Uzias nunca te mostrou. Uzias não podia fazer isso que eu faço agora contigo. Eu vou te mostrar a minha glória e quem eu sou. Os querubins voando com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E os anjos, aqueles querubins, olhavam um para o outro e diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor. E a casa do Senhor, com aquela visão de Isaías tão clara, encheu da glória de Deus. E ele pensou que ia morrer. Ele disse: ai de mim, Senhor, que eu vi a tua glória, eu vou morrer. Aleluia. Ai de mim, que eu sou um homem de impuros lábios. Ele confessou quem ele era, irmãos. Ele pensou: meu Deus, eu nunca vi isso. Nunca ninguém me mostrou isso. Eu profetizava e as pessoas davam crédito. Eu falava e era Deus que falava na boca dele, sem dúvida. Mas ele, irmãos, é aquele cidadão que luta muito pelos outros e não luta por si próprio. Cuida muito da vida dos outros, olha muito para o defeito dos outros, não vem na igreja com outra intenção a não ser e sair daqui colocando defeito na palavra, colocando defeito no que tocou, no que cantou, no que veio com roupa que veio, enfim, na posição dele, no porte dele, enfim, está botando defeito nos outros. Irmãos, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Eu não tenho conseguido cuidar em mim, irmãos. Só estou pregando aqui, irmãos, por misericórdia de Deus, porque esta é a minha posição, e eu quero glorificar o Senhor por causa disso. Mas as pessoas que só vivem cuidando, olhando e se importando com os outros e não cuidam dele, não é capaz de parar e dizer: meu Deus, eu não sabia que eu estava desse jeito. Eu não sabia. Você pensa que o sacerdote Josué, lá do profeta Zacarias, sabia que estava sujo assim? Ele não sabia. Ele pensava que ele estava limpo, era sacerdote.
Mas o Senhor disse: troca a roupa dele, troca a roupa dele, põe roupa limpa nele, roupa limpa. E a mitra que está na cabeça dele, o símbolo sacerdotal de santidade ao Senhor, coloca uma mitra nova, essa aí joga fora, coloca uma mitra nova sobre ele. Ai, meu irmão e minha irmã, que situação chega o homem? Isso está se generalizando, meu irmão. Pandemia não assusta mais ninguém, vírus não assusta ninguém. Alguém chora a morte de um, chora a morte de outro, e se esquece e vai, e a vida continua. Meu irmão, deixa o Osias morrer na tua vida. O ano em que morreu o Osias da nossa vida, irmãos, nós vamos ver a glória do Senhor. O que é o Osias na tua vida? Só você sabe. E o Espírito Santo te avisa. Olha aí como você está. Olha como você está andando. Olha o que você vive dizendo. Olha o que você vive olhando o dia inteiro. Olha o que você vive ouvindo. Olha com que você se associou. Olha, veja isso. No ano em que morreu o rei Osias, ele viu a glória do Senhor. E a base do Senhor, a base do limiar, se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu da sua glória. As bases do templo, do altar do templo, se moveram, tremeu, e a casa se encheu da sua glória. E o que ele disse? Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Parece que os filhos estão com medo de ver a glória de Deus, irmãos. Tem medo de ver a glória de Deus. Tem medo, quando olho para alguém que está sentindo a glória de Deus, eu não sabe mais definir se é a glória de Deus ou é o inimigo que está operando. Aonde nós chegamos, irmãos? Não podemos mais decidir do certo e do errado. Nós temos que definir isso, meu irmão. É Deus, é o diabo, pronto, acabou. Como é que esses falsos profetas conseguem enganar tantas pessoas? Por quê, meu irmão? Eles chamam multidões, movimentos crescem que nem um bolo, e também derretem, porque o falso profeta, ele é carismático, ele sabe atrair, ele sabe convencer. Não é um homem, mas é Satanás por trás deles. O que Paulo chamou de doutrina de demônios tem proliferado sobre a terra e tem contaminado a terra. Só não contamina a igreja de Cristo. Muito cuidado, meu irmão, quando você disser: mas a igreja lá está desse jeito, a igreja está desse jeito. A igreja está do jeito que o Senhor Jesus deixou, santa e pura, imaculada. Não é uma denominação, mas é um povo puro, um povo santo que ainda existe sobre a terra. Caso contrário, tudo já tinha terminado. Mas Deus continua preservando a nossa vida, preservando a tua e a minha vida. Quando Deus quer dar uma mensagem, irmãos, profética para os mensageiros de hoje, Satanás chega primeiro. Se nós não tivéssemos discernimento do Espírito, nós dizíamos: Satanás, tu chegasse primeiro que o Espírito Santo no meu coração. Mas não, irmãos, é porque o Espírito Santo está ali, e Satanás, que é lá de fora, do lado de fora, começa a querer nos desacreditar, começa a querer nos amedrontar, começa a querer nos fazer covardes e não pregar mais a verdade. Mas pregue a verdade, irmãos, anuncie a verdade, fale a verdade, não te cales, porque o Senhor Jesus exige isso da sua amada e santa igreja. Quando Isaías viu isso, irmãos, ele disse: ai de mim que vou morrer. Por quê? Então eu disse: eu habito, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Meu Deus, irmãos, lábios impuros, um profeta, habitando no meio de um lábio, do povo de lábios impuros. O Salmo de número 1 diz que nós não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores, e me parece que por essa leitura aqui, Isaías ficava rodando na roda dos escarnecedores. O escarnecedor só fala palavra impura, só fala palavrões, só diz coisas que nós não podemos ouvir, só diz coisas que nós não podemos pronunciar. E tem crentes, irmãos, que estão conformados com isso, estão sentados nessa roda. Essa semana passaram para mim de um grupo de parentes, passaram pensando que eu ia pegar na isca. Quando eu vi, irmãos, pessoas que todas foram educadas no caminho do Senhor, nesses grupos de WhatsApp, dessa nojeira, dessa imundícia, o que eles falam e o que eles postam, irmãos, é impossível pronunciar aqui ou mostrar para alguém. Até para um homem velho ou para uma mulher idosa faz mal ver aquilo, você não vai suportar. Mas postam isso como se fosse coisas do tempo atual, coisas para as pessoas que estão vivendo esta era do digital, esta era da rede. A rede está pegando todo mundo, meu irmão. Se tu não fugir, você é um peixe pescado por essa rede do diabo e levado com ela para o inferno. Eu fiquei olhando e disse: Deus, eu não acredito que um povo, alguns, até com nome que tem fama, participar de uma coisa dessa, aceitar isto. Descarte isso pelo amor do Senhor, irmãos. Outro dia uma moça da faculdade aqui me ligou e dizendo: descobrimos que o senhor é parente do fulano de tal, do imigrante assim, assim. Sou sim, sou bisneto dele. Sua avó era ela, e o seu outro avô era ele, a sua avó era ele. Então nós estamos juntando, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre essa história, e nós sabemos que o senhor tem alguma coisa, e realmente eu tenho algumas coisas sobre isso, e me colocaram num grupo desses, e já quando eu vi, eu já estava no grupo. Eles colocam você no grupo, e quando eu vi, alguns já me dando bem-vindos, boas-vindas, mas logo apareceu as coisas. Eu disse: eu queria ter interesse em saber alguma coisa, mas já descartei na hora e despedi para a moça: desculpe, moça, mas eu não participo disso, minha visão não é essa, o meu vocábulo não é esse. Onde é que estava o vocábulo? Onde é que estava Isaías? Aonde é que estava Isaías nesses dias? Sentado numa roda? Mas o Senhor misericordioso para a roda, Isaías: eu quero falar contigo, eu quero mostrar a minha glória para ti. Um anjo daquele, irmãos, um anjo de 6 asas, aleluia, que só Deus tem, só no céu tem, voou por ordem do Senhor até o altar e pegou uma brasa viva, aleluia, aleluia, pegou uma brasa viva no tenaz e trouxe e disse, com certeza disse: abre a tua boca. E Isaías abriu a boca e o anjo queimou a boca dele. Veja que processo, irmãos, para purificar uma boca, para purificar um ser humano. Esse fogo, irmãos, é o poder de Deus, é a virtude da palavra. Isso aqui é fogo consumidor, irmãos. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Queimou a boca do profeta, e quando ele queimou, foi ter os lábios queimados. Ele disse, ele se entregou, irmão, ele sentiu-se purificado, porque foi dito para ele, os lábios queimados. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva no tenaz, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Ele era um iníquo e um pecador. A iniquidade foi tirada e foi perdoado o pecado dele.
mas ele precisou dizer: ai de mim. Enquanto nós não descer esse degrau do orgulho, irmãos, esse degrau, essa posição de acharmos que nós somos os tais, eu sou o mais velho, eu sou o pastor, eu sou a esposa do pastor, e daí? E a maioria por aí, a esposa do pastor já é pastora, coisa que não existe, mas tem posição, ninguém toque nela, porque é pastora, é pastor. Não, meu irmão, o lábio do Senhor, a brasa do Senhor, viva do Senhor, tocou nos lábios de um impuro, de um iníquo. Não estava perguntando se ele era profeta, se ele era filho de Amós, se ele era primo do rei, se ele profetizava para o rei, o que ele era. Se ele tinha sido usado até ali, não falou nada. Queima o teu lábio. Nós não podemos, irmãos, estar pensando que pelos nossos dias, pelo que nós já fizemos, pelo que nós somos, velhos, novos ou crianças, não adianta. Nós temos que reconhecer que nós somos necessitados e precisamos de uma cura de Deus. Esse pedido é bom ir para a caixinha nessa noite. Senhor, cura-me da minha iniquidade. Seria bom eu dizer: eu também sou pastor, olha, eu também sou. Vocês nunca vão ouvir isso do meu lado, eu também sou. Não, eu sou um necessitado. Eu sou um pobre necessitado que preciso da ajuda do meu Senhor, como você também precisa. Nós precisamos. Irmãos, logo encerro a mensagem. Isaías, a partir daquele momento, ele foi o profeta que firmou-se na palavra. Ele pregou, como já disse, sobre salvação e sobre juízo. As mensagens dele tinham começo, meio e fim. O livro do profeta Isaías, irmãos, tem um começo assim, não trágico, mas um começo de um exemplo profundo para aqueles que pensam que são e nunca reconhecem que estão errados. Aqui esse profeta deu essa não é uma ilustração, mas essa declaração, esse testemunho de quem ele era, porque foi ele que escreveu, no ano em que morreu o rei Uzias. Não foi outro que escreveu, foi ele que escreveu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. E contou como foi. Ele poderia dizer: só vi a glória do Senhor e pronto. Mas ele disse: essa brasa aqui, o anjo do Senhor me disse: essa brasa tirou a tua iniquidade e o teu pecado. Do teu pecado tu foi perdoado. E Isaías começou a profetizar agora, irmãos. Começou a profetizar. Quando chega lá no capítulo 51, você sabe quem fez uso da leitura daquele livro? 61. Está lá, está: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim. A carta, o versículo, o profeta lendo, o Senhor Jesus lendo o que o profeta escreveu. O capítulo 53, se não pode a memória, quem outro leu? Quem estava lendo? Isaías 53. O eunuco lendo. Quem creu na nossa pregação? A quem foi estendido o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havíamos que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado dele e não fizemos caso dele, nenhum dele. Lendo este capítulo do profeta Isaías, o eunuco, quando ele aceitou Cristo como seu Salvador, foi batizado nas águas, a palavra do profeta, se não existiria das escrituras aqui, irmãos, se este homem não fosse humilde ao ponto de deixar de dizer: queima o meu lábio, Senhor. Eu fui no meu ferreiro, homem que faz algumas ferramentas para mim, perto de um ano.
eu fui no ferreiro. Enquanto eu conversava com eles, gosto muito de conversar com ele, conversando, ele batendo o ferro e o fogo aceso lá na fornalha, eu esperando, chegou um cidadão com um cavalo, tirou o cavalinho da carroça, um cavalo grande, e falou com o ferreiro. Eu não escutei o que era, mas ele disse: aguarda um pouquinho que estou atendendo o seu Fernando e já vou te atender. Daí eu vi que ele pegou um pedaço de pau, mais ou menos assim, uma corda amarrada em cada ponta, foi lá no cavalo, botou aquele pedaço de pau na boca do cavalo, amarrou aquela corda atrás da cabeça do animal, e o cavalo ficou com a boca aberta. Eu falei: o que esse homem vai fazer com isso aí? E ele foi lá no fogo, esquentou um ferro chatinho como uma colher, assim, e pegou um punhado de sal, levou na mão, e eu fiquei olhando. O que ele vai fazer? E de repente ele passa sal na boca do cavalo, nos dentes do cavalo, assim por trás dos dentes do animal, e pega aquele fogo lá na brasa vermelho e queimou a boca do cavalo. Saiu fumaça, o cavalo tremeu todo. Ele está pronto. Quanto é que é, seu fulano? Nada, não custa nada. Eu falei: mas o que é isso? Eu, criado no interior, não sabia disso. Ele disse: o cavalo cria uma carne esponjosa por trás dos dentes e não consegue mais comer, e o veterinário faz essa cirurgia, mas logo volta, mas quando queima com fogo, daí não volta mais, e o seu fulano aqui sabe fazer isso. Eu falei: meu Deus, olha aí a história do profeta, queimar a boca do cavalo, e o cavalo ficou bom. Quanto é que é? Não custa nada. Meu irmão, aquilo foi uma lição para mim, como Deus fala com a gente. Não vou esquecer nunca mais da cena. E o rapaz pegou o animal, colocou na carroça e foi embora. Se aquele cavalo falasse, ele lhe doeu muito. Foi um sacrifício, mas agora eu posso comer tranquilamente, porque o cavalo não consegue mais comer milho, irmão. Ele não pode mais mastigar nada, porque tem aquela carne que fica maior do que os dentes. Parece que nós estamos assim, irmãos. Essa carne cresceu muito nos nossos ouvidos. Carne diante dos nossos olhos, e nós não conseguimos mais ver a glória de Deus. Não conseguimos mais. Jesus sentado no templo, na sinagoga, lá em Nazaré, ele pega o livro do profeta Isaías e começa a ler o profeta Isaías. Irmãos, essas coisas aconteceram porque alguém lá atrás deu uma oportunidade para Deus. Queima os meus lábios, Senhor, queima-me, queima com fogo do céu, e eu serei vitorioso, eu serei vitoriosa. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus guarde os irmãos na sua gloriosa presença. Não vamos pensar nós, irmãos, jamais vou pensar isso: eu sou melhor do que você, eu estou numa posição mais do que você. Não, irmãos, ninguém queira estar na posição da gente, não. A nossa responsabilidade vai ser muito maior. Nós vamos ser cobrados porque não anunciamos a palavra como ela é, não falamos realmente a palavra como deve ser falada, que as pessoas não dão crédito e a gente para. Não vamos parar nunca, irmãos. Obreiros que estão aqui, não parem de falar a palavra, anunciem a palavra, não tenha medo. Jesus vai te dar vitória. Mas não falam porque são meus parentes. E daí? E daí que são parentes? Se nós, irmãos, deixar Jesus por causa dos nossos parentes, nós vamos tudo embora. Não vai ficar ninguém aqui, porque todos nós temos parentes caídos aí fora, todos nós temos parentes desviados do Evangelho, e o que mais eles querem é nos ver também no caminho onde eles estão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. Deixa que esse Uzias da vida morra, e você cresça na bendita palavra, cresça no entendimento, na sabedoria, na graça e na autoridade de Deus.